No alto desempenho, tudo faz a diferença. Por isso, saiba escolher as suas brigas. Saiba escolher as suas brigas no dia da prova. O pessoal, me chama Neo Pacífico. Sou acadêmico de medicina da UES, mas também fui aprovado na UEMA. Fiz 694 de média aritmética no Enem 2024. Fui aprovado na UES, óbvio. Fui aprovado também na Facid e na Nova FAP, que são duas particulares lá de onde eu sou. Beleza? Hoje eu vou te ensinar como é que tu tem que pensar na hora que tocar o sino, tá? Por quê? O primeiro vídeo já foi o quê? Como você tem que pensar na semana do Enem. Deixa eu até botar aqui, ó. Como você tem que pensar na semana do Enem e como você tem que pensar ali um pouquinho antes da prova. Eu parei o vídeo exatamente no momento, tipo assim, momentos antes de começar. Agora, tocou o sino. Enfim, tocou a campainha lá, tocou a sinalização sonora lá, enfim. O que você tem que fazer? Na hora, é nessa hora que vai determinar toda como é que você vai começar a sua prova. Parece óbvio, mas a forma como você lida com esse sino que vai tocar vai determinar muito o seu desempenho e a sua eficiência. Por quê? Qual é o efeito manada? O que, que a maioria da galera vai fazer na hora que tocar o sino? A galera ali já tá comendo Doritos, já tá comendo fandango, já tá botando pra dentro uma coquinha, plena 1h30 da tarde. No que tocou o sino, a galera lá desesperada, com a glicemia lá em cima. A galera vai fazer o quê? Pô, vai começar a abrir a prova no desespero. Abrir, 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 abrir. Macho, essa galera vai estar com adrenalina lá em cima, ó. Lá em cima, lá em cima. No que eles vão ter essa atitude, eles vão logo procurar o tema da redação. Isso quando não acham que o tema da redação é a frase motivacional, né? Essa frase aqui, ó. Isso quando não acham que o tema da redação é isso aqui, ó. A frase motivacional, né? Beleza. No que o pessoal pega pra abrir a prova, eles abrem a prova numa pressa, pensando que, meu Deus do céu, é 3 minutos por questão. Eu não posso perder um segundo. Ele tem um gabarito, ele tem a redação. É nessa daí, é nessa daí que se perde 99,9% das pessoas da sua sala. Só não vai se perder você. Porque você é um cara diferenciado, uma pessoa diferenciada, que sabe que não deve fazer isso. Eu já falei que esse é o caminho da derrota. Esse é o caminho que você pode até começar fazendo isso, mas para você se recuperar depois, é capaz de você já ter perdido 2 horas de prova, com a ansiedade lá em cima. Nessas 2 horas de prova, você fez poucas questões. As poucas questões que você fez, você não fez de forma 100%. Você fez, enfim, qualquer jeito, na ansiedade. Fez ali sem estar 100% ciente, 100% ali pensando no que você estava fazendo durante a prova. E aí vai dar merda, parceiro. Não faça isso. O que você deve fazer ao tocar o sino? Primeiro, você vai, na maior calma do mundo, na maior calma do mundo, abrir a prova. Calmo, calmo mesmo, calmo mesmo. Você pode até, tipo assim, no que tocou o sino, conta 10 segundos e respirando. Conta 10 segundos sem tocar na prova. Conta 10 segundos. Respira. Segura, solta. Beleza, conta 10 segundos, abre a prova. De boa, de boa, de boa. A questão é que ali é uma briga de longo prazo, é uma maratona. Não é quem começa dando o maior sprint. Não é quem começa dando o maior tiro. É quem sabe ter cadência. É quem sabe ter cadência. Saiba ter cadência no dia do Enem. É uma prova que dura 5 horas e meia o primeiro dia e 5 horas o segundo dia. Você não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona, cara. Você vai ver, é quase que literalmente o dobro de uma maratona, né? Tipo assim, vejo que o pessoal faz uma maratona em 2 horas e meia, 3 horas, é quase o dobro de uma maratona de verdade, né? Então saiba economizar neurônio, saiba lidar com a pressão, saiba não colocar o seu sistema nervoso sobre o pico de adrenalina, cara. Isso aí vai cagar a tua prova, entendeu? Beleza. No que tocou o sino, você dá aquela respirada, 10 segundos, começa a abrir a prova e começa a folhear a prova. Vai vendo se a prova tá padrão, vai vendo quantas imagens tem, entendeu? Vai vendo aqui, tudo e tal, e vai pro tema da redação.
E aí, o que que eu fazia nessa hora? Nessa hora, o que que eu fazia? No que eu abria a prova, eu ia folheando ela aqui, tá? Aí ia folheando e tudo. Essa daqui foi literalmente a cor da minha prova do ano passado. E um detalhe que aconteceu ano passado, tá? Um detalhe que aconteceu ano passado. Cara, no que eu abri a minha prova, no que eu abri a minha prova, tocou o sino, tá? Abri minha prova, eu comecei a me tremer todo. Eu me tremi todo. Eu tremi muito, tremi muito. Cara, isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal, velho. Não posso estar assim. Não posso estar assim. E aí eu fechei a prova, respirei, bebi água. Passou ali uns 20 segundos, aí que eu retornei para fazer a prova. Porque se eu fosse continuar a prova do estado que eu estava, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Eu ia perder ali muito tempo. Eu não ia conseguir fazer as questões. Enfim, ia dar merda, tá? Então, beleza, vamos lá. Aí aqui você tá abre a prova, vai começar a dar aquela folheada. Se você tá se você tá esperto com o Enem, no que você abre essa prova de 2024 aqui, você já vê que ela tem pouca imagem. Essa só tem imagem aqui condensada nas primeiras páginas. Mas tem muita pouca imagem essa prova. Muitíssima pouca imagem. Ó, depois daquela só teve mais uma. Teve mais uma, né? Então, tem pouquíssima imagem. Beleza, ia vendo. Pô, ia vendo aqui que a prova não tava muito diferente, né? Se você abre uma prova de 2025 e ela tá no padrão de 2024 com pouca imagem, você já tem que pensar, pô, aqui eu vou ter que ser eficiente. Eu não posso gastar muito, muita energia mental. Por quê? Porque eu vou ter que ler muito. Eu vou ter que ler muito, né? Então eu vou ter que saber explorar bem aqui a minha energia mental. Ahn, beleza. No que eu abri a minha prova, me dando aquela folheada, e de primeiro dia, o que que eu fazia? Já ia logo aqui pro tema da redação. No que eu vim aqui pro tema da redação, eu já anotava lá atrás, na última folha. Aqui, ó. Já vinha pra cá e já anotava aqui, ó. Tema. Tananã, tananã. Desafios para a valorização da cultura africana, né? Não tô enganado? Eu fazia isso. Aí o que que eu fazia também? Repertório. Vou botar aqui não, botava aqui, ó. Repertório. Repertório um, repertório 2, repertório 3. Meus repertórios não mudavam muito. Minha redação era muito padrão. Muito padrão minha redação. Repertório eu sempre botava Constituição. E aí eu delimitava algum artigo da Constituição, né? Então, nesse aqui eu nem lembro qual artigo eu coloquei. Mas, enfim, eu colocava algum artigo da Constituição sempre. Delimitava aqui. Beleza. No segundo, eu colocava, como eu sempre tratava é, política e sociedade, sempre nessa ordem, né? Primeiro parágrafo de desenvolvimento eu tratava da política, da questão política, da questão do Estado, né? E no segundo parágrafo de desenvolvimento eu tratava da questão da sociedade. Então aqui eu geralmente colocava alguma coisa, algum filósofo que tratava de alguma coisa política. Então ou ia para Marilena Chauí, com um repertório lá sobre democracia, né? Ou ia para Friedrich Hegel, que era sobre a questão de que o Estado é o pilar da sociedade, por isso seu dever é atribuído para mitigar as mazelas sociais. Era isso, mais ou menos. Beleza, eu sempre colocava um desses dois. Aí eu via qual encaixava. E aqui, no terceiro repertório, é o que eu mais variava, né? Nessa minha redação do Enem 2024, eu usei negro drama. Negro drama, do Racionais MC, né? Então, é isso, beleza. E geralmente quando eu fazia isso aqui, e as minhas teses não mudavam muito, tá? Eu não escrevia isso, mas as minhas teses não mudavam muito. Era sempre desmazeira estatal e precária formação de uma parcela da sociedade. Era sempre isso, sempre isso, tá? E aí outro detalhe. Eu treinei o ano todo em 2024, o ano todo, o ano inteiro, para fazer a minha redação direto na definitiva. Direto na definitiva, fazer a minha redação. Olha a de 2024. Olha a de 2024. Tá literalmente circulado aqui, ó, a linha. Tá literalmente circulado a linha.
E eu fazia direto na definitiva. Direto na definitiva. E se você ver, só tem aqui, ó, um erro, assim, de escrita, né? E outro erro aqui, ó, pra você ver. Isso foi porque teve muito, tá? Teve muito nessa redação que eu errei muito. E aí eu sempre escrevia a minha introdução de cara, porque era sempre a mesma introdução. Eu sempre fazia isso. E veja bem, nessa minha redação eu usei o artigo 5º. Então eu sempre delimitava aqui o artigo, algum artigo, nesse caso foi o artigo 5º. Beleza? E aí eu fazia a apresentação do repertório, a contextualização e a apresentação da tese. Pronto, minha introdução era essa. Eu já fazia direto na definitiva. Às vezes eu já fazia o tópico frasal e o repertório do D1. Porque eu já, tipo, já era tão automático que às vezes eu fazia, tá? Justamente, assim, eu sempre deixava a redação por último, para escrever ela completa por último. Mas essas partes que eram completamente mecânicas e que eu levava cerca de 10 minutos para fazer, eu já fazia logo de cara, entendeu? Então, mesmo que você tenha uma estratégia, aí vai uma ideia aí para você, um insight. Mesmo que você tenha uma estratégia fixa, seja flexível, entendeu? Às vezes, quando as coisas derem errado, é você sendo flexível que às vezes pode salvar ali a sua prova. Beleza? E aí, fechou. Tá. Redação é isso. E aí, eu começava a fazer a prova. E começar a fazer a prova, cara, é saber escolher suas brigas, tá? Fazer a prova é saber escolher suas brigas. A primeira briga que você tem que enfrentar na hora que começa a prova do Enem são as questões de inglês. Por quê? Porque as questões de inglês ela tem uma TRI muito alta, muito valorizada, né? Por quê? Porque a maioria do pessoal começa a fazer a prova por inglês. Ou por espanhol, né? A língua estrangeira em questão que você escolheu. E por eles começarem a fazer por essas questões, eles colocam muita energia mental. E acaba que mesmo aquelas pessoas que têm baixa proficiência no Enem, elas acabam acertando essas questões de língua estrangeira. Então comece pela língua estrangeira e comece com questões que você vê que é fácil, tá? Então você pegou aqui, ó. Viu a primeira questão? Foi uma questão que tem imagem, questão assim bem padrão, bem batida. Outra questão aqui que não tem muito texto, ó. Aí você vai ver na segunda questão aqui, ó, foi uma questão que é um poema. Você tem facilidade em inglês? Tá bom, tenho. Mesmo que você tenha, um poema acaba que às vezes é difícil. É difícil até um poema em português, avalia em inglês, né? Aí tem essa questãozinha aqui, 4, que é uma questão que tem uma imagem. Veja só. Questão que tem imagem. Eu acho que todas as imagens que eles estavam guardando, que eles não usaram durante a prova de português, digamos assim, eles usaram na de inglês. E aí, beleza. Essa questão aqui também tem um texto pequeno. Eu lembro que essa questão é um pouco difícil, mas para ter um texto pequeno, você pode escolher fazer essa questão antes do que, por exemplo, essa quinta questão. Então, essa prova de Enem 2024, inglês, veio bem tranquila. Veio bem tranquila. Por quê? Olha o tamanho desse texto. Olha o tamanho desse texto. Esse texto é minúsculo. Entendeu? Então, beleza. Você começa por inglês. Comece por inglês. O inglês vai valorizar a sua nota. Se você erra, assim, se você faz um 40 errando duas em inglês, pode ter certeza que sua TR vai ser muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, de uma pessoa que fez 40 acertando as 5 de inglês. Vai ser muito abaixo. Muito, muito abaixo. Tá? Então, o inglês, quando você erra, você desvaloriza muito sua nota. E quando você começa a prova, você tá com a mente mais fresca, cara. Você tá com a mente mais fresca. Se você for deixar fazer inglês mais pro final, você vai acabar se perdendo de algum jeito. Beleza? Terminou a língua estrangeira. Falando só inglês, mas é língua estrangeira no geral, né? Terminou a língua estrangeira, aí você começa português. Em português, né? Você também tem que escolher suas brigas. E existem, assim, 3 blocos de questões, né? Isso não fui eu que inventei. Isso eu vi em algum lugar, né? Não tô lembrado agora, mas existem 3 blocos de questões principais para você saber brigar no dia do Enem. São aquelas questões do bloco 1 que você não precisa de muito conteúdo para saber responder ela. Que você consegue ali responder ela meio que na interpretação, né? Porque no Enem não tem interpretação de texto. No Enem tem compreensão textual. Beleza, esses são os tipos de questões. Questão de imagem, questão de campanhas publicitárias, tipo essa aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão que você faz de início. Você faz de cara. Questões do bloco 2 de dificuldade. São aquelas questões que você precisa de um conteúdo a mais.
São questões que você precisa ali, precisa realmente de um conteúdo. Então, tipo, tipologia textual, gêneros textuais, funções da linguagem, são todos conteúdos de português que você precisa para responder a questão ali específica, por exemplo. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, essa questão bem aqui, 22. Questão 22. O que a gente tem aqui? Ela está pedindo a estratégia de persuasão que a autora usou no texto. Então, você tem que saber o que é uma contradição, uma metáfora, uma intertextualidade, uma enumeração, uma hipérbole. Você tem que saber isso. Então, aqui é geralmente questão que estão ali no bloco 2 de dificuldade. Já no bloco 3 são aquelas questões que tem dois textos, tá? São questões que geralmente tem dois textos, por quê? Porque, cara, já é difícil interpretar um texto. Aí aumenta a dificuldade quando você tem dois textos onde ou você vai querer achar o ponto de convergência ou o ponto de divergência. Beleza? Então fica esperto nisso. E questões de poema, questões de literatura, não só de poema, né? Mas de literatura no geral. Então, por exemplo, essa questão bem aqui, 18 do caderno amarelo, que é uma questão de romantismo, por exemplo. Né? Questão de romantismo, uma questão que você tem que se ligar. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Na prática, esses blocos de questões assim na prova, né? Toda a prova de inglês é questões do bloco 1, você tem que fazer de cara, tá? Aí vamos lá, questão 6. O questão 6 é uma questão que envolve elementos culturais. Esporte, tudo é geralmente competência 3, se eu não estou enganado, né? Então, questão de nível 1, tá? Do bloco 1 de dificuldade. Aí você vai aqui para a questão 7, você vai lá e você tem que saber o que é uma reportagem para responder essa questão com efetividade, né? Você pode até que ir ali um pouco na malandragem e tudo, mas ela ainda assim é uma questão de nível do bloco 2, tá? Aí quando você vai para essa questão aqui, por exemplo, ela parece ser uma questão que você vai ter que interpretar o poema, mas é uma questão de função da linguagem, porque ela quer saber o que torna esse texto um poema. Por que ele é um poema? É uma pergunta assim conteudista, né? Mesmo que você tente ir na interpretação, mas o que torna um poema uma característica intrínseca ao poema é a função da linguagem que trabalha a mensagem, ou seja, a função poética. Função poética. Então, ou função poética que usa a linguagem expressiva, né? É justamente a resposta da questão que está na letra D. Entendeu? Então aqui é uma questão do bloco do nível 2. Beleza, aí você vai passando, você vê aqui, ó, a reportagem apresenta 12 iniciativas. Tananã. Aí aqui é uma questão mais de interpretação. Então você já pode considerar essa questão do bloco nível 1. Entendeu? Então você vai fazendo todo esse jogo durante a prova. O que eu fazia? Eu já, no nível que eu estava no passado, na reta final, eu já não classificava a questão assim, marcando, né, para fazer. Eu já fazia direto, porque eu já sabia interpretar na minha cabeça. Que tipo de questão eu tinha que brigar ali na hora. Então, no que eu vi essa questão aqui, eu já fazia. No que eu vi essa questão aqui de nível 2, eu já fazia também. Eu sempre fazia questões que estavam no bloco 1 e no bloco 2 de primeira. Então, fazia essa do bloco 1, fazia essa do bloco 2. Mas, por exemplo, essa questão bem aqui é uma questão de literatura difícil. É uma questão de literatura difícil. Por quê? Porque você vai ter que ler bem o texto, entender o texto e responder o comando. Entendeu? Então, aqui já é uma questão de bloco nível 3 de dificuldade. Eu nunca fazia de início. Nunca, nunca, nunca. Beleza? Essa questão aqui, por exemplo, eu acho que enquanto eu estava folheando a prova, eu respondi ela. É uma questão muito fácil. Questão muito fácil. A questão que tem uma imagem com um texto pequeno e uma questão super batida, entendeu? Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá, em conjunto com elementos não verbais utilizados, ou seja, aquela parada, né, com a junção de elementos verbais e não verbais, qual é a função dessa propaganda? Incentivar o descarte de itens defeituosos, falso. Não tá nem, tipo, mostrando itens defeituosos aqui. Promover a reciclagem de produtos usados, falso. Garantir a conservação de roupas de inverno, não tá querendo conservação, ele tá querendo uma de doação. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Pô, aqui não tem erro. Aqui não tem erro, cara. Não tem erro tipo de questão dessa. Tá? Então saiba brigar pelas questões. Beleza. E aí eu fazia essa divisão durante a prova, tá? Vamos ver mais questões aqui. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Esse conjunto de mini biografias tem um propósito. Ó,
Outra coisa, apesar de ser uma questão que não é muito difícil, ela é considerada nível 2. Por quê? Porque ela tem um texto grande, entendeu? Às vezes, quando, mesmo, tipo, pô, parece que não faz sentido, né? Parece que é algo muito besta. Ah, tem um texto grande, a questão é nível 2. O que que isso tem a ver? Justamente porque o texto é grande. E uma pessoa ali nível um participante nível médio do Enem, ele vai ter dificuldade de interpretar essa questão justamente porque o texto é grande. Unicamente e exclusivamente por isso, tá? Mas você que se preparou todinho não vai ter dificuldade. Então você vai lá e mata essa questão, entendeu? Aí você vai para a próxima questão. O conjunto dessas práticas musicais demonstra os instrumentos mencionados no texto. Pô, no que eu li essa questão, já me remeteu àquele tipo de questão que é que usa, tipo, diferentes elementos de culturas, elementos de culturas diferentes para criar algo novo, algo brasileiro, algo regional, entendeu? No que eu li essa questão, isso me veio à cabeça. Aí você começa a briga da mente. Aí que você começa a briga da mente. Porque às vezes você está tão bem preparado, você tem um repertório tão grande na sua cabeça que você começa a responder as questões que você respondeu no passado. As questões que estão na sua cabeça. E não a questão que está aqui no papel, no dia da prova. Entendeu? Então tenha muito cuidado com isso, porque isso é um problema. Isso é um problema que pode acontecer com você no dia da prova. É responder questões passadas. Ah, eu vi uma questão muito parecida com essa. Mas às vezes, na questão que você está fazendo, tem um detalhe que diverge da questão que você já fez. E aí você se perde. Entendeu? Então, mesmo que você tenha um repertório muito grande aí, saiba usar ele. Tenha sabedoria para saber usar ele. Entendeu? E não deixar afetar a questão que você está brigando atualmente. Beleza, aqui é questão de meu. Fechou. Vai passando aqui é nível 1. Aqui é nível 3, já falei. De acordo com esse texto, aplicativo, link claro contribui para. Essa parada de aplicativo sempre tem, né? Sempre tem na aplicativo, tecnologia, site, essas coisas sempre tem. Então aqui é nível 1 ou 2, né? Porque o texto ele é relativamente grande. Mas, enfim, é uma questão que você faz de cara. Tá? Questões que você deixa para fazer depois, cara. Questões que você deixa para fazer depois é, por exemplo, no que eu vi essa questão aqui no dia da prova, eu não briguei com ela de cara. Eu não briguei com ela de cara. Por quê? Tinha dois textos. Tem uma imagem aqui que na hora que eu vi, eu pensei, é uma questão de artes. No que eu vi, eu pensei, é uma questão de artes. E eu não sou bom em artes, porque eu não estudei artes, né? Artes a gente pega ali só no feeling. E aí eu não fiz ela de cara. Mas eu sabia, pô, texto pequeno, tem uma imagem, li aqui o comando, tá bom. Parece que dá. Mas eu não fui nela de cara. Eu fui logo nas outras que eu sabia que eu ia garantir. Então, outra mentalidade que você tem que ter durante a prova. Saiba garantir aquilo que você sabe que vai garantir. Porque às vezes você pensa, ah, não, essa questão aqui eu já fiz uma parecida, eu sei como é que é e tudo. Vou saber responder. Aí você chega, você responde na maior pressa. Tanana, tanana, beleza, chega, marcou letra E, vai ver o gabarito e a letra A. Aí você se tora. Porque você foi querer se apressar em coisa que não é para se apressar. Quando você vê uma questão que é parecida com a questão que você já fez, e, enfim, quando você vê uma prova que tá fácil, quando você vê uma prova que você tá dominando, você tem que dobrar a sua atenção. Dobrar a sua atenção. Eu já perdi, tipo assim, eu já treinei, não foi perda, né? Foi treino, foi simulado. Mas já teve simulados que eu fiz, que eu fazendo simulado, rapaz, esse simulado aqui tá muito fácil, tá moleiro esse simulado. Eu ia corrigir o simulado, caía meu desempenho, fazia lá, caía, sei lá, 8 questões, ao invés de, enfim, né? Ao invés de eu, tipo, fazer ali um 43, eu fazia um 37, sabe? Então, então saiba ter muita atenção durante a prova, beleza? E dobre essa atenção quando a prova for fácil. Porque tem um estado que você às vezes chega, que é o estado de flow, que muitas pessoas falam, né? Muitos atletas de alto nível falam, que é quando tá ali regulado, tá um equilíbrio muito forte entre a dificuldade e o seu nível. Quando o nível tá muito alto e seu rendimento tá baixo, acaba que, tipo, fica muito difícil você chegar nesse estado de flow, nesse equilíbrio. Quando você tá no nível muito alto e a prova tá no nível muito baixo, tipo, você formado no item matemática vai fazer uma prova de matemática do ensino fundamental, fazer uma prova de matemática, sei lá, do maternal, entendeu? Você não vai chegar no estado de flow. Então, saiba ter muita atenção, saiba ter muita atenção.
Principalmente se a prova for fácil, tá? Beleza. Aqui, essa questão que quer saber uma crítica. Isso aqui, se eu não me engano, é C7, não é? O que a gente faz? A gente classifica essa questão como nível 2, porque é uma questão que tem um textinho relativamente grande, né? Apesar de ser uma questão com um comando fácil, digamos assim, um comando de boa. Não é uma questão aqui claramente nível 3, a questão já o texto já é grande e já envolve um conteúdo de literatura que não é intuitivo. Por quê? Porque Senhora é uma das últimas obras do romantismo. E ela já começava a bicar, a flertar ali com o realismo. Então tem coisas aqui, ó. Tanto que a questão é o seguinte: ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na interferência da riqueza sobre o amor. Esse é o gabarito. Por quê? Porque justamente, porque justamente é uma obra que ela tá começando a flertar com o realismo, mostrando que o amor não é aquele conto de fadas, não é aquela coisa perfeita. E que às vezes até coisas como o dinheiro interferem, às vezes não. A sociedade era encharcada por isso aqui, até hoje, né? Por isso que é um clássico, é uma obra atualizada. A sociedade ainda é permeada por influência do dinheiro sobre relações amorosas, por exemplo, né? Aqui uma questão que tem pouco texto, tem só imagem, mas se você precisa ter uma perspicácia. Aqui é a questão de arte, pô, eu nunca gostava de questão desse tipo. Então, mesmo sendo nível 2 aqui, eu não fazia de cara, entendeu? Não fazia de cara. Essa questão aqui também é... Não, essa questão aqui é de boa. Essa questão aqui é de boa. Tô confundindo com a próxima. Essa questão aqui é de boa, mas mesmo assim ainda é nível 3. Por quê? Dois textos. Dois textos. Aqui, ó, uma questão de nível 3. Dois textos. Um texto sendo uma música dotada de expressividade verbal, ou seja, não é algo óbvio. É um poema, cara. É um poema, entendeu? É como se fosse um poema. E aqui um texto que você vai ter que pegar esse texto, essa música e achar o ponto de convergência entre eles. Essa questão foi muito difícil. Foi muito difícil, tá? Beleza. E aí você vai passando, você vai passando. Aqui uma questão de poema nível 3. Ou mesmo que seja um poema pequeno, cara. Ainda é uma questão difícil. Entendeu? Uma questão aqui, ó, que fala sobre variedades linguísticas, nível 2, entendeu? E aí nessa você vai comprando a sua briga. Saiba comprar a sua briga no dia do Enem. Beleza, você vai fazendo isso durante a prova. Na prova de humanas, eu não. Eu ia mais pela. Tipo assim, no feeling. Eu ia mais no feeling na prova de humanas. Sabendo o quê? Sabendo o quê? Questão de sociologia. Vamos mudar o inverso. Questão de filosofia, questões de geografia física, questões de história específica, são questões difíceis. Agora, questões de sociologia, que envolve aquela questão mais social, sabe? São questões mais fáceis. Então, era nessa briga aí que eu ia, era nesse conhecimento que eu ia comprando a minha briga, entendeu? Beleza, por exemplo, questão como essa, uma questão que é de sociologia. Mas uma questão que se você eita, a questão que se você estuda o mínimo de sociologia, você consegue responder ela. Entendeu? Uma questão aqui, por exemplo, questão aqui de geografia física, uma questão já mais difícil. Envolve três textos, mesmo que sejam textos pequenos, são vários textos e envolvem ainda conteúdo difícil. Entendeu? Então, nessa daí eu ia em humanas. Aqui uma questão de conteudista. Fechou? Beleza, você vai fazendo isso. Por exemplo, essa questão aqui, cara, questão completamente difícil da prova. Completamente difícil, sim. Olhando para a questão conteudista, né? Que é um conteúdo de filosofia que você tem que interpretar o texto e aplicar o conceito de filosofia aqui visto nesse texto. Entendeu? Então, acaba que você tem que tomar muito cuidado na prova de humanas também. Beleza. E era isso. E era isso que eu fazia, basicamente, quando eu abri a minha prova, tá? Só que a prova não se resume só a isso, né? Você não tá ali, você não é um robô, onde você abre a prova, faz a prova e
E aí é por isso, você faz as 90 questões ali na varada, faz a redação, e aí fica por isso. Não, o que que acontece? Durante a prova, cara, a prova é muito fluida, entendeu? Muito dinâmica. Dinâmica é uma palavra melhor. A prova é muito dinâmica. E acaba que acontece muita coisa durante a prova. Coisas que acontecem, coisas que vêm na nossa mente. Pensamentos intrusivos acontecem muito. Ahn, Outras coisas, a questão da hidratação, da alimentação, questão de imprevistos. Pô, você já pensou que durante sua prova pode ser que falte energia na sua sala, no seu local de prova? Isso pode ser que Isso pode ser que se você não tiver acostumado, vai te destabilizar, entendeu? Mas se você já sabe que pode acontecer algo desse tipo, entendeu? Você já fica esperto. Erro de fiscal, por exemplo, lá o fiscal ele só vai lá e entrega a prova às 1h30 e acaba que atrasa a prova. Já toca o sino, você sabe que já teria que estar com a prova ali respondendo, só que você não está com a prova ali, entendeu? E aí isso acaba que pode aumentar a sua ansiedade. Então, pense nos imprevistos. Os imprevistos principais é isso. Erro de fiscal, faltar energia, entendeu? Outra imprevisto pode dar, pô, você pode ter uma dor de barriga durante a prova. Você pode ter uma dor de cabeça durante a prova. Então, se você já tem um histórico de dor de cabeça, de enxaqueca, de, enfim, qualquer tipo de enfermidade, já leva remédio, cara, já leva alguma coisa. Se, tipo assim, cuidado com a alimentação. A dor de barriga vem justamente por conta da alimentação. Foi tema do vídeo passado, entendeu? Beleza. Outras coisas, pensamento intrusivo durante a prova. Às vezes você vai lá, pô, você é um cara muito bom em inglês, você é um cara fora da curva em inglês, cara muito bom. Aí você pega a prova de inglês pra fazer, você vai na primeira questão simples dessa, você vai lá e trava. Aí nessa, às vezes, se você não tiver o autocontrole bom, você perde a sua prova. Porque, cara, na área que eu sou bom, onde eu domino, eu não tô conseguindo avaliar nas outras. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. A prova é muito dinâmica. Não quer dizer que você não conseguiu responder uma questão, você não vai conseguir mais responder a prova. É uma coisa que eu sempre digo, mude de ambiente. Não conseguiu responder a primeira questão aqui de inglês? Pô, vai, começa a fazer a redação, faz outra coisa. Pra esquecer a prova de inglês, entendeu? Não conseguiu fazer inglês, quebra a estratégia. Não conseguiu fazer a primeira de inglês, não vai nem para. Tipo assim, tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira. Meu Deus, não tá saindo nada. Aí você começa a se desesperar. Não se desespera, cara. Começa a mudar de ambiente. Vai pra sexta questão, vai pra sétima, vai pra oitava. Entendeu? Começa a fazer a prova aqui. Até tu esquecer da prova de inglês. Pô, até. Caramba, tem a prova de inglês lá. Vou ver como é que vai ser agora. Aí você vai lá, chega. Pô, chega aqui, mata a primeira de boa, mata a segunda de boa, mata a terceira de boa, entendeu? Então, tudo isso vai de como você sabe lidar com os imprevistos, com os pensamentos intrusivos. Por exemplo, próximo ano, esse ano aqui não vai dar mais não, cara. Tipo assim, falta tantas questões, esse tanto de tempo, não vai dar mais tempo, próximo ano eu tento de novo. Cara, para com isso. Você tem que dar o seu 100% até o final. Tem que dar o gás até o final. Até o final você tem que tentar, você tem que dar seu 100%, entendeu? A prova só acaba quando o fiscal disser, ó, acabou o tempo e é isso. Me entreguem o gabarito. Entendeu? Até o fiscal não disser isso, não dizer isso, a prova ainda não acabou. Você ainda pode tentar, você ainda pode brigar. Entendeu? E outra coisa, outro pensamento muito interessante, confiança. Tenha confiança nas suas respostas. Se você vai lá, fez a sexta questão e disse, sei lá, eu lembro que o gabarito é D. Se você disse que o gabarito é a letra D, se você disse que o gabarito é a letra D e você tem certeza, cara, sei lá, dá um ok aqui, eu fazia isso. Peguei isso do meu amigo Luquetes. Peguei esse meu amigo Luquetes. Do que eu fazia uma questão que eu tinha certeza que aquela questão estava certa, eu fazia isso aqui, ó. Eu dava um check na questão e eu não voltava mais nela. Eu não voltava mais nela. Entendeu? Eu só passava ela pro gabarito. Não passava assim direto, porque gabarito geralmente eu deixava pra fazer tudo no final. E era sempre, cara, gabarito é algo. Você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes tem gente que deixa de passar, sei lá, mais perto de casa porque errou uma questão do gabarito. Então sempre confira duas vezes. Use o seu documento. Não tô nem com o meu documento aqui. Use o seu documento, por exemplo. Vamos pedir que você quer meu documento. Use o seu documento como régua. Pra, tipo assim, delimitar. Então, você tampa as outras questões e deixa mostrando só a questão 1.
Aí você vai lá, questão um é tal, questão 2 é tal. E sempre conferindo, ó, aqui, 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 aqui. Entendeu? Então tem essa dinâmica, cara. Tem essa tração mental. E entenda que a prova você vai escalando. Você vai escalando. Você às vezes pode não começar bem. Mas não quer dizer que você começou bem que você vai terminar mal. O que importa é como você termina. Entendeu? Então brigue até o último segundo, dê o seu máximo. Entendeu? Sue bastante. Então, tipo assim, realmente coloque de toda a sua energia. Entendeu? Aquilo ali é a coisa mais importante que você está fazendo naquele momento. Por que você vai ficar pensando na morte da bezerra? Entendeu? Então, cara, não deixe pensamentos de autossabotagem lhe atrapalhar. Você sabe os pensamentos que podem vir na sua mente de autossabotagem? Ah, vou deixar pro próximo ano. Ah, essa questão eu não vou conseguir. Cara, esse é o pensamento mais ridículo que tem. Essa questão aqui eu não vou nem tentar. Olha esses pensamentos. Tem gente que pensa assim, cara. Essa questão, questão de poema. Eu só vi aqui, questão de poema. Não vou nem tentar, não vou nem fazer. Cara, aí nessa daí a pessoa não tem aquela tração mental, não tem aquele gás, não coloca energia na coisa que importa. Entendeu? Outra coisa, cuidado com a alimentação. Falei acerca da alimentação, né? Barrinha de proteína é interessante. Enfim, uma granola, né? Essas coisas. Um cerealzinho é bacana. E aí, tipo assim, a comida, ela é muito importante para, por exemplo, cara, comecei a sentir muito sono durante a prova. Comecei a sentir muito sono durante a prova. Comer ajuda. Comer ajuda. Entendeu? Quando você começa a comer, você começa ali a ficar mais esperto. Você tá fazendo alguma atividade ali em paralelo. Entendeu? E aí, tipo, te deixa ali mais esperto. Fechou? Hidratação. Muito cuidado com a hidratação. Hidratação é só pra molhar o bico, tá? Não é pra você se empanturrar, pra você ficar querendo ir no banheiro direto. Entendeu? Então é só pra você molhar o bico, pra não ficar com a garganta seca. Entendeu? E nada, cara. Pelo amor de Deus, vou até falar perto aqui. Nada de energético, cara. Nada de energético. Se você nunca tomou energético na tua vida, ou se você não tá acostumado a tomar energético antes de prova, se você tomar energético durante a prova, mesmo sendo acostumado a fazer isso, você tá errado. Não faça isso. Porque o cara às vezes pensa, não, vou tomar energético aqui pra ficar alerta, pra ficar atento. Aí ele começa a fazer a prova se tremendo. Já vi gente que perdeu, que, tipo assim, teve que fazer ano de pré novamente, porque durante a prova tava se tremendo por ter tomado energético. Pô, pelo amor de Deus, tem que se ajudar, entendeu? Se você não é acostumado a tomar energético, você não é acostumado a tomar café, não tome. Agora, se você é acostumado, por exemplo, depois do almoço, eu sempre tomava café. Eu sempre tomo, na verdade, né? Até hoje, eu tomo café depois do almoço. Se eu deixasse de tomar meu café depois do almoço, eu ia sentir sono, cara. Não ia dar certo pra mim. Então, funcionava pra mim. Se você não é acostumado a tomar café, não tome café. Se você é acostumado a tomar energético, ou se você não é, não tome. Entendeu? Não tome. Não tome. Fechou? Beleza. É basicamente isso. Tenha muito cuidado com o que você vai fazer durante a prova, tá? Muito cuidado mesmo. Nunca deixe de lutar por nenhuma questão. Sempre lute por todas as questões que você vai fazer. Você tá ali batalhando por algo que você construiu o ano inteiro. Então, coloca ali o seu 100%. Entendeu? Tente ali realmente se conectar com aquele momento. Então, você é tipo. Não sei se vocês já ouviram um relato do Ayrton Senna, uma vez estava correndo em Mônaco, e ele dizia que às vezes parecia que ele, o carro e a pista era uma coisa só. Ele estava quase transcendendo, porque ele estava entrando no estado de flow. Então, sempre busque ali, tipo, ver aquilo como algo que faz parte do seu processo e que você está feliz de estar fazendo aquilo. Porque você está correndo atrás do seu sonho, você está sendo efetivo para a sociedade. Porque às vezes tem gente, cara, que durante a prova começa tipo, a brincar com a prova. Entendeu? Começa a brincar com a prova. Vem uma questão lá, um meme, aí começa a fazer meme durante a prova. Começa a, a fazer meme autodepreciativos. Cara, para de se autodepreciar, cara. Para de fazer essas merda, entendeu? O cara fica lá e começa a reclamar de tudo da vida. Ah, o Enem é um lixo, esse sistema educacional é um lixo, não sei o que. Dá o seu 100%. Tenho certeza que você tá aqui, você é um cara. Tipo, se você assistiu o vídeo até aqui é porque você é uma pessoa que realmente quer. Entendeu? Você é uma pessoa que realmente quer mudar por meio dos estudos. Então, se você tem essas práticas de reclamar, de chorar,
de se autodepreciar. Para com essas merda. Entendeu? Para com isso. Isso não te leva a lugar nenhum. Isso só te deixa pra baixo. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, tamo junto.